Benaia, por favor, você pode chamar o Absalão para mim? Davi autorizou? O rei precisa autorizar para que eu fale com o filho dele? Graça e paz, meu irmão e minha irmã. Você está no canal Conectados com Jesus e Sintonizados com o Mundo. Diante dos problemas do dia a dia, surgem vários conflitos em nossa vida. Na maioria das vezes, colocamos a culpa do nosso problema nas pessoas. Valorizamos a nós mesmos e culpamos os outros. Porém, o que reduz os conflitos e os problemas é não deixá-los acumulados, é termos atitude de resolvê-los. Todo conflito mal resolvido não foi resolvido. A Bíblia nos conta a história de um homem que é um exemplo de conflito mal resolvido. O nome dele é Aitofel e ele era conhecido por sua sabedoria e papel como conselheiro durante o reinado do rei Davi. Aitofel poderia até ter sido chamado de o homem mais inteligente do mundo, pois a Bíblia diz que naquela época, tanto o rei Davi como seu filho Absalão consideravam os conselhos de Aitofel como se fossem a palavra do próprio Deus. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre a vida e a trágica morte de Aitofel, que era um homem influente e muito respeitado no meio do povo de Israel. Às vezes, pessoas muito inteligentes acabam fazendo escolhas estúpidas, que as levam para distante de Deus e, consequentemente, para a morte. Mas antes de começar este vídeo, gostaria de te fazer uma pergunta. Em sua opinião, Aitofel tipifica Judas? Ou seja, assim como Judas traiu Jesus, Aitofel também traiu o rei Davi e, semelhantemente, tiveram o mesmo tipo de morte, por suicídio de enforcamento. Aqui neste canal, buscamos impactar positivamente a vida das pessoas através da palavra do Senhor e do conhecimento que ela traz. E você pode ser parte disso. Ajude-nos a alcançar ainda mais pessoas. Compartilhe os nossos vídeos e deixe um gostei neles. E se você ainda não faz parte desta grande família de conectados, inscreva-se agora e junte-se a nós nesta jornada de crescimento espiritual e pessoal. E vamos juntos mudar mais vidas. Amém? Aitofel era natural de Giló, uma cidade localizada na região montanhosa de Judá. E ele pertencia à tribo de Benjamim, a mesma tribo de Saul, o primeiro rei de Israel. A origem de Aitofel indica que ele possuía uma posição social respeitável na sociedade. O nome da sua esposa não é mencionado nos textos bíblicos. Porém, a Bíblia nos diz que Aitofel tinha um filho chamado Eliã, que era um dos valentes do exército do rei Davi. E era também o pai de Betseba. Aitofel era conhecido por sua sabedoria excepcional. A sua reputação era tão grande que as suas palavras elas eram consideradas como se alguém consultasse diretamente a Deus. Aitofel era respeitado e procurado por suas habilidades de aconselhamento e estratégia. E assim, Aitofel foi um dos principais conselheiros do rei Davi, quando este assumiu o reino de Israel. A sabedoria e discernimento de Aitofel em oferecer conselhos estratégicos e políticos eram altamente valorizados pelo rei Davi e depois pelo seu filho Absalão. Até aí, tudo ia muito bem. Porém, Aitofel descobre, através do profeta Natã, que o rei Davi foi o principal responsável pela tragédia que aconteceu na sua família e que resultou na morte de Urias. Imaginem como foi a reação de Aitofel neste momento. Com certeza, Aitofel ficou decepcionado com o rei Davi por ter abusado da sua neta e autorizado a morte de Urias. Não sabemos se o rei Davi foi se justificar com Aitofel pelo acontecido ou não. Porém, muitos estudiosos dizem que Aitofel foi contaminado pela amargura. E com o passar dos anos,
Aitofel se calou e não falou nada com o rei Davi em relação àquele assunto. Aitofel tinha um problema mal resolvido, e isso era uma amargura que foi crescendo dentro dele ano após ano. E para se cumprir a palavra do Senhor através do profeta Natã, que disse ao rei Davi: por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Foi a partir desta palavra que várias tragédias aconteceram na família do rei Davi ano após ano. E um tempo depois, Absalom adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Absalom então se levantava cedo e ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade. E sempre que alguém trazia uma causa para ser decidida pelo rei Davi, Absalom chamava a pessoa e perguntava de que cidade ela vinha. A pessoa respondia que era de uma das tribos de Israel, e Absalom dizia: a sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei Davi para ouvi-lo. E Absalom acrescentava: quem me dera ser designado juiz dessa terra? Todos os que tivessem uma causa ou uma questão legal viriam a mim, e eu lhe faria justiça. E sempre que alguém se aproximava de Absalom para prostrar-se em sinal de respeito, Absalom estendia a mão, abraçava-o e beijava-o. Absalom agia assim com todos os israelitas que vinham pedir que o rei Davi lhes fizesse justiça. Assim, Absalom foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. E vendo, pois, Aitofel que Absalom começou a ganhar popularidade entre o povo de Israel, pois este se destacava pela sua aparência atraente, carisma e habilidades políticas. Absalom alegava que seu pai, o rei Davi, não estava dando a devida atenção às preocupações e às necessidades do povo, e ele se apresentava como um líder mais atencioso e justo, prometendo justiça para todos. Foi aí que Aitofel enxergou a oportunidade de se vingar do rei Davi, pois neste período Aitofel também era conselheiro de Absalom. E os anos se passam, e 7 anos após ordenar o assassinato do seu próprio irmão, Absalom disse ao rei Davi: deixa-me ir a Hebrom para cumprir um voto que fiz ao Senhor. E o rei Davi o autorizou. Absalom, então, enviou secretamente mensageiros a todas as tribos de Israel, dizendo: assim que vocês ouvirem um som das trombetas, digam: Absalom é rei em Hebrom. Absalom levou 200 homens de Jerusalém. Eles tinham sido convidados e nada sabiam e nem suspeitavam do que estava acontecendo. E depois de oferecer sacrifícios, Absalom mandou chamar Aitofel, que era um dos conselheiros do rei Davi. E com o apoio de Aitofel, a conspiração ganhou força e cresceu o número dos seguidores de Absalom. Então, um mensageiro chegou e disse ao rei Davi: os israelitas estão com Absalom. Então, Davi disse aos conselheiros que estavam com ele em Jerusalém: vamos fugir, caso contrário, não escaparemos de Absalom. Se não partirmos imediatamente, ele nos alcançará, causará a nossa ruína e matará o povo à espada. Os conselheiros do rei lhe responderam: teus servos estão dispostos a fazer tudo o que o rei nosso senhor decidir. O rei Davi, então, partiu, seguido por todos de sua família. Deixou, porém, 10 concubinas para tomarem conta do palácio. Davi estava subindo o Monte das Oliveiras, caminhando e chorando, com a cabeça coberta e os pés descalços. E todos os que iam com ele também tinham a cabeça coberta e subiam chorando. Enquanto isso, Absalão e todos os homens de Israel entraram em Jerusalém, e Aitofel estava com eles. Então, informaram ao rei Davi que Aitofel era um dos conspiradores que apoiava Absalom. E Davi orou assim:
ó Senhor, transforme em loucura os conselhos de Aitofel. E ao se estabilizar no palácio real em Jerusalém, Absalão disse a Aitofel: dê-nos o seu conselho, que devemos fazer? Aitofel respondeu: tenha relações com as concubinas de teu pai, que ele deixou para tomar conta do palácio, que então todo Israel ficará sabendo que te tornastes repugnante para teu pai, e todos os que estão contigo se encherão de coragem. O conselho de Aitofel pareceu bom aos olhos de Absalão, e assim armaram-lhe uma tenda no terraço do palácio para Absalão, e ele teve relações sexuais com as concubinas do seu pai, à vista de todo Israel. A mente de Aitofel, que um dia foi iluminada por Deus para ajudar as pessoas, agora ele usa sua criatividade para ter ideias malignas. Infelizmente, Absalão já estava tão cheio da maldade que seguiu o conselho de Aitofel como se fosse algo bom. E assim, mais uma profecia de Deus se cumpriu na vida do rei Davi, pois o Senhor tinha dito através do profeta Natã: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel em plena luz do dia. E se passado alguns dias, Aitofel deu um outro conselho a Absalão, pedindo permissão para organizar um exército de 12.000 homens para procurar o rei Davi, a fim de o matar. Porém, Deus ouviu a oração do rei Davi e frustrou os planos de Aitofel, pois Absalão, em vez de seguir os conselhos de Aitofel, seguiu os conselhos de Hussai, o arquita, que estava secretamente aliado ao rei Davi. E vendo Aitofel que o seu conselho não havia sido aceito, ele selou seu jumento e foi para casa, para a sua cidade natal, pôs seus negócios em ordem e depois se enforcou. Aitofel foi sepultado no túmulo do seu pai. Segundo alguns estudiosos, o motivo para a traição de Aitofel foi a desonra que o rei Davi havia feito à sua neta Batseba. A morte de Aitofel foi interpretada como uma punição divina em um cumprimento das palavras de Davi, que havia orado para que o conselho de Aitofel fosse frustrado. A vida de Aitofel é um exemplo trágico de como a ambição, o orgulho e a traição podem levar a consequências devastadoras. Aitofel era um homem honrado, mas por causa de um problema mal resolvido em seu coração, ele acabou escolhendo o caminho da vingança. A sabedoria e reputação de Aitofel foram manchadas por suas más escolhas, e a sua morte serve como um lembrete das consequências das ações traiçoeiras. Em suas orações, Davi sempre pedia a Deus que o aconselhasse dizendo: bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Meu irmão e minha irmã que está vendo este vídeo, tome muito cuidado com os conselhos que você escuta, pois, por mais sábia que uma pessoa pareça ser, preste atenção nos detalhes da conversa. E qual seria a motivação de tal orientação? Antes de tomar alguma decisão, pense quais serão as consequências. Não se precipite, espere o tempo certo de agir. Talvez o melhor conselho seja não fazer nada e apenas esperar. Até aqui nos ajudou o Senhor. Seja um colaborador, se inscreva em nosso canal. A sua inscrição ela é muito importante para levarmos o Evangelho adiante. Compartilhe este canal, pois tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor
faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.